Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. Eu vou trazer alguns exercícios resolvidos sobre a primeira lista de exercícios que fala sobre a definição e propriedades dos fluidos. Tá? Nos vídeos posteriores, eu também vou estar trazendo das demais listas. Tá? Então vamos pegar aqui um primeiro exercício que eu selecionei que fala sobre a tensão de cisalhamento, tá? E também sobre a questão da viscosidade dinâmica. Tá? Então, exercício número 14 da nossa primeira lista. Uma placa de vidro quadrada de 0,6 metros de lado desliza sobre um plano inclinado também de vidro. Sabendo-se que a placa pesa 30 newtons e que adquire uma velocidade constante de 5 centímetros por segundo, tomar cuidado com a questão da unidade. Quando o plano tem inclinação de 30 graus em relação à horizontal, determinar a viscosidade dinâmica da película lubrificante de 0,1 milímetro, que está entre as duas placas. Tá? Muito bem, pessoal. O que a gente vai ter que aplicar aqui? A lei da viscosidade de Newton. Tá? A lei da viscosidade de Newton, ela fornece que a tensão cisalhante ela é igual à viscosidade dinâmica vezes, para pequenas espessuras, a velocidade dividido pela espessura. Tá? Vou colocar aqui como L a espessura, mas ou E como espessura. Tá? Bom, nós temos a velocidade, então a nossa velocidade ela é de 5 centímetros por segundo. Precisamos fazer a conversão, tá? Lembrando, centímetro, tá, pessoal? É 10 a menos 2, centésima parte do metro. Então, essa velocidade ela é de 0,05 metro por segundo. Tá? Então, temos a velocidade em metro por segundo. Tá? A espessura nós temos, ela é de 0,1 milímetro, tá? 0,1 milímetro. Nós precisamos dela também em metros. Tá? Então, a nossa espessura vai ser de 0,0001 milimilésima parte. Então, a gente volta aí 3 casas decimais, ou vezes 10 a menos 3. Temos aqui, então, a nossa espessura, temos aqui a velocidade. Tá? Próximo passo. Para determinar a nossa viscosidade dinâmica, a gente precisa da tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, ela nada mais é que a força tangencial à superfície dividido pela área. Tá? Bom, a área, se trata aqui então de um quadrado. Então a nossa área, ela vai ser dada por L ao quadrado. No caso, temos 0,6 de lado. Então, 0,6 elevado ao quadrado, nós teremos uma área de 0,36 metros quadrados. Certo? Então, temos aqui o valor da área. Precisamos da força tangencial. Tá? Como que vai surgir essa força tangencial? Tá? Essa força tangencial vai ser uma força resultante, ou componente da força peso em relação ao plano inclinado. Então, o que nós temos? O peso do nosso corpo ele atua verticalmente para baixo, com 30 newtons. Tá? Ele automaticamente gera duas componentes, uma componente paralela, que é a nossa Ft, que tangencia a superfície, tá? E uma força perpendicular, que é a chamada de força normal. Certo? Muito bem. Essa força tangencial, Ft, ela vai ser dada pela força peso vezes o seno do ângulo de inclinação, tá? Então, 30 graus. Tá? Essa componente, então, ela está relacionada ao ângulo de 30 graus. Tá? Bom, o seno de 30 graus é raiz de
3 sobre 2, deixa eu só confirmar, pegar aqui a calculadora, né? Seno de 30 graus é meio, muito melhor, né? Então nós teremos aqui 30 vezes meio, então nós temos uma força tangencial, né, de 15 newtons, tá? Então temos os dados, né? Agora a gente vai calcular então a nossa força, né, ou melhor, a nossa tensão de cisalhamento. Ela vai ser dada então por 15 dividido por 0,36, tá? Então a gente vai ter aqui 15 dividido por 0,36, nós vamos ter 41,67 aproximadamente, tá? 41,67 Pascal, tá? Nossa tensão cisalhante. Agora a gente consegue aplicar esses valores no nosso cálculo da viscosidade, né? O que eu vou fazer? Eu já vou isolar essa viscosidade, né? Então a viscosidade ela vai ser igual a tensão cisalhante vezes a espessura dividido pela velocidade, tá? Então nós temos 41,67 de tensão vezes a nossa largura, que é 0,0001, dividido pela velocidade, que é de 0,05. Tá? Então teremos aqui que a nossa viscosidade dinâmica ela vai ser dada por... Note que eu aproximei aqui, mas eu vou usar o valor que está na calculadora, tá, gente? Então, vezes 0,0001 dividido por 0,05. Tá? Faltou uma vírgula, 0,5. Tá? Nós vamos chegar em 0,083 aproximadamente Pascal segundo, que é a unidade, então, da viscosidade dinâmica. Certo? Vamos para o próximo exercício. Exercício 15. Né? Um volume de 2,772 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos de determinado fluido a 20 graus Celsius pesa em certo local 37,43 kgf, né, quilograma-força. Tá? Calcule a massa específica, o peso específico e a densidade relativa desse fluido em relação à água. Dado, né, gravidade e a densidade da água a 20 graus Celsius. Muito bem, né? Então, massa específica. Né? A nossa massa específica ρ, ele é dado por massa dividido pelo volume. Tá? Quando a gente fala quilograma-força, a gente está usando a unidade de massa como unidade de força. Então, isso daqui é 37,43 quilogramas, tá? Então, nós temos 37,43 dividido pelo volume, que é de 2,772 vezes 10 a menos 3, tá? Então, a nossa massa específica vai ser igual a 37,43 dividido por 2,772, tá? E elevado a menos 3, né? Utilizando a potência de base 10. Nós vamos ter aqui que a densidade, né, específica, ou massa específica, é de 13.000, ó, sem essa vírgula, 13.502,8986 quilogramas por metro cúbico, tá? Então essa aqui é a nossa massa específica. Tá? Ele quer o peso específico. Como que eu consigo o peso específico? Tá, gente? O peso específico pode ser obtido pela massa específica vezes a gravidade. Tá? Então nós temos a nossa massa específica, ela é 13.502
9,886 vezes a gravidade, que nesse caso é de 9,8, certo? Então, nós teremos aqui esse valor vezes 9,8. Nós temos, então, 132.328,2828, tá? 28 newtons por metro cúbico, né? Então, o peso específico deste fluido. Tá? E o outro valor que ele quer é a densidade relativa. Né? Como que eu obtenho a densidade relativa? Densidade relativa, a gente faz uma comparação entre as duas densidades. Tá? Então, no caso, ele pede para a gente comparar com a água. Tá? Então, nós temos aqui a nossa densidade de 13.000. Deixa eu colocar aqui melhor, né? A densidade relativa desse corpo vai ser a densidade dele dividido pela densidade da água, né? A 20 graus Celsius. Então, nós teremos 13.502,886 dividido, então, por 998. Tá? 998. Deixa eu melhorar ali. Tá? Então, nós teremos aqui que a densidade relativa, esse valor é a peso específico, eu vou dividir por 9,8, tá, gente? Só para não ter que digitar o valor de novo, ele volta para o valor anterior, tá? Então, eu vou dividir agora por 998, que é a massa específica da água, né? Então, a gente vai chegar em 13,53 aproximadamente, tá? 13,53. O que isso indica? Né? Isso indica que a massa específica do fluido é 13,5 vezes maior que a massa específica da água. Né? Se a gente fosse tomar como referência a ideia do empuxo, né? Se a flutuabilidade de um corpo, a gente pode dizer que esse corpo, então, ele afundaria, já que seu peso específico, a sua massa específica também é maior que a do fluido que ele está em contato. Certo? Vamos fazer mais um. A densidade relativa de certo fluido é de 3 em comparação à água a 4 graus Celsius, cuja massa específica é de 1.000 kg por metro cúbico. Determine a densidade absoluta, o peso específico e o volume específico. Tá, gente? A gente não comentou de volume específico, mas na hora que chegar aqui eu faço para vocês para mostrar. Não é nada muito complicado. Dado gravidade igual a 9,81. Pessoal, vamos entender então. O que é mesmo densidade relativa? Ele compara quantas vezes, né, a massa específica de um fluido é maior do que a do outro, né, de dois corpos. Então ele está falando que essa densidade relativa é 3. Tá? Então quer dizer que a densidade do nosso fluido ela é 3 vezes a densidade da água. Tá? Como a densidade da água, ou massa específica da água é 1.000, a gente pode afirmar que a massa específica, a densidade específica ou absoluta desse corpo é de 3.000 kg por metro cúbico. Tá? Então, uma forma muito fácil, muito rápida de se calcular, lembrando o que é densidade relativa. Tá? Então, essa aqui, a letra A. Na letra B, ele pede para que a gente faça, né, uma comparação, né, determine o peso específico. Como que a gente chega no peso específico desse fluido? Nós fazemos a massa específica vezes a gravidade. Tá? Então, a gente vai fazer 3.000, que é a nossa massa específica, vezes 9,81. Tá? Assim, a gente vai ter 3.000 vezes 9,81, 29.430. Tá? O que? Newtons por metro cúbico. Tá? E a letra C, né, como que eu comentei com vocês,
a gente não foi, né, apresentado para a gente o volume específico, né? Mas o que seria o volume específico? Tá? O volume específico vai ser a relação do volume em relação à massa. Tá? Quanto volume, né, você tem para cada unidade de massa. Tá? Então, o volume específico ele é o inverso da massa específica. Certo? Volume específico é 1 sobre ρ. Então, nós vamos ter, nesse caso aqui, 1 dividido por 3.000. Tá? E 1 dividido por 3.000, né? Então 1 dividido por 3.000, nós vamos ter aqui 3,33 aproximadamente, vezes 10 a menos 3. Tá? Como nosso volume... Opa, menos 3 não, menos 4. Tá? Menos 4. Menos 4. Qual que vai ser a unidade disto, né? Do volume específico? É metro cúbico por quilograma. Tá? Note, é o inverso da massa específica. Tá? Massa específica, quilograma por metro cúbico. Volume específico, metro cúbico por quilograma. Então você tem aqui, para cada quilograma, quanto que você vai ocupar de volume dessa substância. Tá? Vamos fazer mais um. Um certo líquido tem uma viscosidade absoluta de 0,048 pascal segundo e viscosidade cinemática de 0,00004 metro quadrado por segundo. Qual é a massa específica do fluido e a densidade relativa em relação à água a 15 graus Celsius, dado que a massa específica da água a 15 graus Celsius é de 999,13 kg por metro cúbico. Tá? Muito bem, pessoal, como que a gente vai chegar nesse valor? Né? Primeiro, eu preciso da massa específica. Agora, eu tenho viscosidade absoluta e viscosidade cinemática. O que nós sabemos? A viscosidade cinemática ela é igual à viscosidade absoluta dividido pela massa específica. Tá? Então, trabalhando com essa relação, nós temos que a massa específica pode ser obtida pela razão entre a viscosidade absoluta e a viscosidade cinemática. Tá? Então, a gente pode obter o valor dessa densidade por 0,048 dividido por 0,000004. E a gente vai ter, então, 0,048 dividido por 0,00004. Tá? 12.000. Tá? Então, nós temos uma densidade de 12.000 quilogramas por metro cúbico. Perfeito? E agora, qual que é a densidade relativa? Né? A densidade relativa ela vai ser a densidade dividido pela densidade do fluido que a gente está comparando. Então, no caso, a água a 15 graus Celsius. Tá? Então, a gente vai ter 12.000 dividido por 999,13, né? Que vai gerar para a gente aproximadamente... Então, 12.000 dividido pelos 999,13, teremos 12,01 aproximadamente, né? 12,01. Tá? O que isso indica? Indica que a densidade desse líquido, né, é aproximadamente 12 vezes maior que a densidade da água a 15 graus Celsius. Tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude. Opa, tem mais uma, né? Desculpem. Considerando que a força normal, né, de 500 Newton atua sobre uma superfície de área de 1.000 centímetros quadrados, tá? Como representado a seguir, determine o valor da pressão exercida em Newton por centímetro quadrado, Newton por metro quadrado e kgf por metro quadrado. Considere distribuição uniforme da carga e G igual a 9,81. Muito bem, pessoal. Pressão, né? Pressão é igual a força sobre área.
Tá? Então, dependendo do valor que a gente usar para a área, a gente vai chegar na unidade. Então, se eu pego, no caso, pressão, a força ela é de 500 newton, tá? Newton. Se eu dividir por 1000, tá? Centímetros quadrados, o resultado que nós teremos daqui vai ser newton por centímetro quadrado, né? Aqui está em newton e aqui está em centímetro quadrado. As unidades prevalecem. Tá? Então, 500 dividido por 1000 dá 0,5. Tá? Então, nós teríamos aqui meio newton para cada metro quadrado. Opa, cada centímetro quadrado. Tá? Agora, ele pede também que a gente faça a mesma relação, mas agora pensando-se no metro quadrado. Tá? Então a gente precisa ver, peraí, né? 1000 centímetros quadrados correspondem a quantos metros quadrados? Tá? Então vamos fazer aqui rapidinho, né? Qual que é a relação? 1000 centímetros quadrados, tá? Vezes o que tem 1 metro quadrado? 1 metro quadrado ele tem um total de 10.000 centímetros quadrados. Tá? Centímetro quadrado simplifica com centímetro quadrado. Posso cortar aqui 3 zeros. 3 zeros com 3 zeros. Sobrou 1 sobre 10. Tá? Então vai gerar para nós uma área de 0,1 metro quadrado. Tá? Então a segunda possibilidade é que a pressão seja igual aos 500 newton dividido por 0,1. Tá? Que vai gerar para nós 5.000 newtons por metro quadrado. Tá? A outra história que a gente podia usar para resolver essa questão é, bom, é meio newton para cada centímetro. Né? Como que em 1 metro eu tenho 10.000 centímetros quadrados, quer dizer que a pressão vai ser 10 mil vezes esse valor. Então 10.000 vezes meio vai dar 5.000, né? Newtons para cada metro quadrado. Imagina que você tenha 10.000 quadradinhos, cada um com meio. Né? No total, você vai gerar, então, os 5.000 newtons por metro quadrado. Tá? E a última pergunta, ele quer em kgf, né? Quilograma-força. Né? Da onde que vai vir o kgf? É quando a gente desconsidera a gravidade. Tá? Então, para ter em kgf, nós teríamos aqui pressão é igual. Qual é a massa? Né? Bom, peso, né? Força, 500 newton. Se eu dividir pela gravidade, né? Então 500 dividido pela gravidade, que é 9,8, eu vou estar encontrando a massa. Tá? Então 500 newton é a mesma coisa que 51,02 quilograma. Tá? Dividido por 0,1, tá? Que ele quer em metro quadrado. Tá? Nós fazendo essa continha, então, né? Dividido por 0,1, nós vamos ter 510,2 aproximadamente kgf por metro quadrado. Tá? Então, quilograma-força por metro quadrado. Tá? Numa unidade Newton. Então você consegue perceber que são 5.000. Interessante, tá, pessoal, que se a gente pegasse os 5.000 Newton por metro quadrado e dividisse por 9,81, que é a gravidade, a gente chegava exatamente no 510,2 quilograma-força por metro quadrado. Tá? Pessoal, espero que esse vídeo tenha auxilie vocês no estudo, tá? Principalmente nessa primeira lista de exercício da unidade 1. Tá? Grande abraço, fui!